Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Se você for diretamente no Google digitar Adelages, o Google já vai buscar Adelages YouTube. E aí você acessa Adelages YouTube, vai em vídeos e nossas aulas estarão ali também postada para vocês. A lição de hoje é a lição de número 7. Nós estamos aqui para aprendermos juntos sobre o seguinte tema: as bodas do Cordeiro. Uma lição que vai ser ministrada dia 14 de fevereiro de 2016. O texto áureo está em Apocalipse 19:9. É um assunto maravilhoso para nós, que é uma das maiores promessas. Deus tem várias que Ele fez para o seu povo. Mas as bodas do Cordeiro, na verdade, registrado na Bíblia Sagrada, será a maior festa de todos os tempos. A maior festa do universo. Eu vi até um teólogo comentando, a maior festa do universo. As bodas do Cordeiro. Boda é uma coisa, bodas no plural é outra. Eles comemoravam boda no mundo antigo, boda de ouro, boda de prata. Nós que falamos esses termos moderno, né? Boda de ouro, boda de prata, boda de diamante. No mundo antigo era apenas boda. Mas bodas, no plural, é uma festa muito grande, muito longa, por vários dias. Então, denota, bodas no plural, denota, a ideia é de uma festa muito grande. Então, a festa do Senhor Jesus, encontrando-se com a sua igreja, é a maior de todas as festas, a maior de todas as celebrações em todos os anais da história e a maior festa do universo. Por isso que é uma grande promessa para nós. Isso nos deixa muito alegre. E aí então o texto áureo diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9. Se alguém perguntar para você, onde é que está na Bíblia acerca das bodas do Cordeiro? Aí você diz, é Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E também você vai ver nos evangelhos, o Senhor Jesus, Ele mesmo, falando acerca desta ceia, dessa grande boda, bodas, né? E o nosso texto áureo, 19:9, verdade prática, nos diz assim: nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Tem algo muito lindo nesta lição, fique aí, não saia, você sabe que sempre tem informações importantes acerca desses assuntos maravilhosos. A leitura bíblica em classe está baseada em Mateus 22, do 1 ao 14. E a nossa introdução, a lição ela não é tão extensa. Ela tem 3 partes, cada parte com seus respectivos tópicos. A primeira parte diz assim, as bodas do Cordeiro. Temos aqui 3 tópicos para aprender. A segunda parte, a rejeição ao convite do Cordeiro. Temos mais 3 tópicos. E a terceira parte, a noiva do Cordeiro, com 2 tópicos. E depois a conclusão. A introdução, eu fiz aqui a minha introdução, tirando aqui o ponto importante dessa introdução da lição, eu concluo assim: as bodas do Cordeiro será o acontecimento festivo mais glorioso do universo. Se alguém perguntar para você qual será a maior festa já realizada, que vai ser realizada no universo, você pode dizer com toda certeza, será as bodas do Cordeiro. Se alguém perguntar para você, mas vai ser uma festa maior do que festas que já ocorreram na face da terra? Você pode dizer com toda certeza, sim, as bodas do Cordeiro será a maior festa de todos os anais da história, a maior do universo. Não haverá outra. Esta será a maior, uma grande festa mesmo. E a primeira parte diz assim, as bodas do Cordeiro. Primeiro tópico, o que será? Qual é o ponto de destaque do primeiro tópico? Anote aí. As palavras regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória
como está escrito aqui no início do primeiro tópico, e demos-lhe glória, estas palavras denotam duas coisas importantes. Primeiro, ela está no plural e denota a união de quem está garantido para essa festa, porque a palavra fala alegremo-nos ou regozijemo-nos e alegremo-nos. Então, denota duas coisas importantes. Primeiro, ela está no plural. Então, é coletivo. Todo o povo de Deus. Essas palavras denotam a união de quem venceu, de quem foi um servo obediente, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Todos estarão reunidos. Não é algo individual. Então, alguém pode até pensar, né? Bodas diz respeito à alegria do casal, de um par, de duas pessoas. Então, essas bodas é diferente. Ela diz respeito à alegria de uma multidão de pessoas junto com o Senhor Jesus. Então, de Cristo com a igreja. Segunda coisa importante, é uma união de celebração, de festa, de alegria, porque a palavra é bem clara. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Essas expressões, nos textos bíblicos, é um convite para uma celebração. Então, haverá uma grande festa. As bodas do Cordeiro, uma grande celebração. E eu acredito que todo mundo gosta de festa, né? Eu gosto muito de festa. Celebrações. As expressões comer e beber, como diz aqui, ó, no final do primeiro tópico, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa. Estas expressões, comer e beber, no mundo antigo, era sinônimo de festa, de alegria. Então, quando o texto fala comais e bebais, o texto está sendo escrito para uma época que não agora. Nós estamos aqui na pós-modernidade. Né? Esse texto aqui foi escrito logo nos primeiros anos da era cristã. E naquela época, ainda um contexto de uma história, de uma conduta muito antiga, porque os povos do mundo antigo, eles preservavam as suas culturas, principalmente no falar. E no que diz respeito a atitudes e tradições, então era muito conhecido algumas expressões entre aquele povo. E essa expressão, comais e bebais à mesa, se alguém usasse essa expressão, todo mundo já sabia, se trata de uma grande festa. Então essa expressão, comer e beber no mundo antigo, era sinônimo de grande festa, de alegria mútua. Então as bodas será a grande festa do povo de Deus. Então, o ponto de destaque do primeiro tópico, as bodas, foi um convite que o Senhor Deus fez para que haja uma grande festa coletiva, mútua, do povo de Deus com o próprio Deus, na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Subsídio teológico. Uma das maiores honras, anota aí, o subsídio teológico. Uma das maiores honras que alguém poderia receber no mundo antigo era participar de um banquete na mesa do rei. Não é em qualquer mesa. Lembrando para vocês que não é um convite de um vizinho. Vamos fazer uma festa na minha casa, um convite de um parente. Não. Imagine você receber um convite de um rei. E não é qualquer rei. É o rei dos reis. Então, uma das maiores honras que alguém poderia receber no mundo antigo era o convite para participar de um banquete na mesa do rei. Os judeus sabiam disso. Por isso as bodas serão uma grande exaltação de todos os servos do Senhor. Já que é uma honra convidar alguém ou receber o convite para participar da mesa, quem recebia esse convite recebia para ser honrado. Então as bodas do Cordeiro é uma grande exaltação que o povo de Deus receberá do Senhor. Olha só, por isso as bodas serão uma grande exaltação que todos os servos do Senhor de
todos os anais da história vão participar. Por isso, o texto diz: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória. Por que dar glória? Por tamanha honra que ele vai permitir que a gente usufrua, participe. Vamos dar glória a Deus porque ele nos concedeu a maior honra de todos os tempos: se assentar à mesa do Rei dos Reis, nos céus, na sua glória. Não tem honra maior do que essa. Olha só, a aplicação. Se você nunca participou de uma honraria aqui na terra, oferecida por uma autoridade importante, em um ato importante, se você nunca participou disso, não se entristeça, pois Jesus prometeu essa honra aos seus servos de se assentar com ele à sua mesa, ele que é o Rei dos Reis, e também fazer parte da maior festa do universo. Então, se você aqui na face dessa terra nunca recebeu um convite para participar de uma honraria, de um ato importante, por alguém importante, não se entristeça. Quando você vê os ímpios nos banquetes, banqueteando-se em grandes festas, festas suntuosas, em palacetes, né? Às vezes você adquire a revista Caras e você vê lá nas ilhas, na ilha de Caras, as grandes festas, as grandes autoridades, os artistas, pessoas importantes. Você, quem sabe, pensa, como eu gostaria de participar de uma festa dessa. Não se entristeça, não se entristeça. Aleluia! A Bíblia fala que é para a gente se alegrar e se regozijar, porque nós já fomos convidados dessa grande honraria de se assentar na mesa do Rei dos Reis, em glória nos céus, para estar com ele nessa grande exaltação que Deus dará ao seu povo. A participação das bodas, da festa de celebração do Rei dos Reis, o Senhor Jesus o encontre a sua igreja. Então, não se entristeça, mas deixa a esperança inundar o teu coração, porque você também é alvo desta maravilhosa promessa. Eu vou repetir a aplicação. Se você nunca participou de uma honraria aqui na terra, oferecida por uma autoridade importante, em um ato importante, não se entristeça, pois Jesus já prometeu essa honraria para você, te convidando para as bodas. Louvado seja Deus. Então, primeiro tópico, o que será? As bodas do Cordeiro será a maior celebração de todo o universo e uma grande honraria que Deus concede aos seus servos. Tópico 2. Quem poderá participar destas bodas? Antes de falar o tópico 2, esqueci de falar algo sobre o tópico 1, o que será? As bodas, na linguagem mais simples, do básico, segundo a Bíblia, é claro que é o encontro, é a celebração do encontro da igreja com o Senhor Jesus ou do Senhor Jesus com a sua igreja. É o encontro. E a ideia que hoje, quando se fala em boda ou bodas, dá a ideia de uma celebração de casamento. Então, hoje é mais comum atribuir essa palavra às cerimônias religiosas de enlace matrimonial. Mas bodas, no mundo antigo, eram celebrações, festas. Então, nada mais é que uma grande celebração devido à união de Cristo com a sua igreja. Se alguém perguntar para você o que é as bodas do Cordeiro, teologicamente falando, é a maior celebração que ocorrerá no universo. Alguém vai dizer, por quê? Você explica. Porque Deus comemorará a união de Jesus Cristo com a sua igreja, o seu povo, comprado com sangue, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Devido a esta união e a alegria de Deus Pai em ver o seu povo reunido com ele, haverá uma grande celebração chamada Bodas do Cordeiro. Amém? Então vamos lá, segundo tópico. Quem poderá participar destas bodas? Vamos lá, ponto de destaque. Somente os servos do Senhor. Quando falo de servos do Senhor, me refiro a todos os filhos de Deus de todas as épocas. Então, se alguém perguntar para você quem vai participar destas bodas, todos os servos do Senhor
de todas as épocas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Já falamos em lições passadas, principalmente sobre a ressurreição ali, que no dia do arrebatamento, antes vai haver a ressurreição dos corpos daqueles que estão nos túmulos, né, daqueles que fizeram o bem, conforme Jesus Cristo mesmo diz, vem a hora em que todos que estão nos túmulos sairão, os que praticaram o bem sairão para a vida. Então, nós explicamos que nessa ressurreição, tanto os santos do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que morreram em Cristo, vão ressuscitar juntos, para terem seus corpos glorificados. É o que diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo, está bem claro aqui no capítulo 11, versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, o aperfeiçoamento, a glorificação do corpo, a união do corpo glorificado com o espírito, né, totalmente renovado em todos os aspectos. O nosso espírito, nós vamos receber o aperfeiçoamento 100% da nossa capacidade espiritual e intelectual. Vamos entender coisas que nunca compreendemos aqui na Terra. E quando acontecer esse encontro, haverá o aperfeiçoamento, aquilo que Paulo diz, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. E aí então a glorificação do corpo, a união de um espírito completamente restaurado, renovado, vai se cumprir essa palavra, aperfeiçoados. Os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. E aqui, nesse tópico, quem poderá participar? Todos os servos do Senhor, que obedeceram a Ele, tanto do Antigo como do Novo, participarão desta grande celebração. Falar de bodas do Cordeiro é falar de celebração. A maior de todos os anos, a maior do universo, uma grande exaltação de Deus para o seu povo, uma grande celebração. Subsídio teológico. Em Apocalipse, o tópico fala aqui de Apocalipse, tem uma referência no segundo tópico, Apocalipse 5 e 11. Então, vamos analisar esse texto. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, os teólogos comentam que os seres que aparecem ali nesse versículo implica também os salvos, pois entoavam o cântico da redenção, conforme o versículo 12. Vamos ver Apocalipse 5, 11 e 12. Nos diz assim, ó, o 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então aqui, no versículo 12, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, então note que é uma exaltação ao Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Isso aqui é o cântico que nós falamos, deixa eu ver aqui, tópico 2, o cântico da redenção. Então, os teólogos comentam que esses seres ali também implica a presença dos salvos nesta visão. E pois eles entoavam o cântico da redenção, e eram muitos. Então nós estamos falando aqui de quem poderá participar. Então, no original, essa palavra, milhares de milhares, ela está escrito miríades, tem algumas traduções que ao invés de falar milhares de milhares, fala miríades. No original, esta palavra significa 10 mil. Porque lá está escrito muríades, quer dizer 10 mil. E essa expressão, 10 mil, olha só, 10 mil. Só que quando essa expressão aparecia em combinação, ou seja, 10 mil de 10 mil, aí dava a ideia ou indicava uma soma incontável. Então, se alguém no grego for estudar e ver esse versículo 11, que diz assim, ó, milhões de milhões, lá está escrito muríades, de muríades, ou seja, 10 mil de 10 mil. Quando essa expressão ela aparecia em combinação, era para dar a ideia de um cálculo muito grande, de uma soma muito grande, ok? Só para você ter noção. Então, 10 mil de 10 mil, isso indica uma soma incontável, muito grande. Então, isso significa, aqui na aplicação, quem é que vai participar? Uma multidão de pessoas, de todos os anais da história, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, quem vai participar é uma grande multidão. A aplicação, jamais tenhamos inveja dos ímpios e suas festas, pois a maior festa de todos os tempos já fomos
convidados para ela. Então isso aqui, irmãos, para nós é um grande presente da parte de Deus. No mundo antigo, receber um convite de um mensageiro do rei para participar de um banquete na mesa do rei, nossa, era a maior exaltação que alguém poderia receber. Então isso aqui, temos a mesma ideia. Deus vai exaltar o seu povo, convidando o seu povo para se assentar à mesa nesta grande celebração. Tópico 3. Quem ficará de fora deste glorioso evento? Antes de entrar no tópico 3, só lembrando que no tópico 2, quem poderá participar destas bodas, é claro que nós vamos falar algo aqui em relação às pessoas puras, às pessoas obedientes, às pessoas que serviram ao Senhor com temor, em santidade. Então, essas pessoas que andaram em obediência, elas é claro que elas estarão sendo aptas a participar deste glorioso evento. É tanto que alguém comenta, né, mas a parábola diz que o Senhor mandou escolher tanto bons como maus e todo mundo podia participar, então não tem muita exigência da parte de Deus. Só que eles esquecem de mencionar, depois nós vamos dar uma olhadinha ali, que alguém perguntou, amigo, como é que tu entrou aqui sem veste nupcial? Então, todo mundo é convidado, mas tem que trocar as vestes. Então, tem que passar pelo novo nascimento, né? Trocar as vestes significa uma renovação no espírito, uma transformação na sua alma, em uma disciplina para o seu corpo, uma nova vida. Então essas novas vestes que tem que ser adquirida, fala do novo nascimento da santificação. Então, quem vai participar? Quem nasceu de novo, quem se santifica. De todos os anais da história, ao ponto da Bíblia dizer que é uma grande multidão que não se pode contar. Amém? Então, tópico 3. Quem ficará de fora? Ponto de destaque. Haverá quem queira participar, mas ficará de fora. A ideia aqui, irmãos, se você convidar uma pessoa para uma festa, sai lá na rua, vamos participar de uma festa. E essa pessoa não quiser participar, por livre, espontânea vontade, não, eu não quero. Você não pode dizer, essa pessoa ficou de fora. Ela não quis. Então a ideia do texto, dizendo ficarão de fora, é porque essas pessoas que ficaram de fora queriam estar lá e não foram aceitas. Aí é digno de expressar, ficarão de fora. Então, as pessoas que não vão participar, e infelizmente o original denota, esse texto aqui, essa expressão fora, denota já o lugar reservado para eles. A Bíblia fala de trevas exteriores, por fim um lago de fogo. Aonde estiverem nas trevas exteriores, que é provável que enquanto as bodas do Cordeiro estejam acontecendo, ainda não aconteça a condenação para serem lançados no lago de fogo. Então o Senhor Jesus mesmo diz, ali haverá pranto e ranger de dentes, nas trevas exteriores, que é o inferno. Então quando a Bíblia fala estarão de fora, que não vão entrar, as pessoas estarão no inferno. E quem estiver no inferno estará ciente que, poxa, foi prometido uma grande festa, a salvação, as bodas do Cordeiro, a celebração, e infelizmente muitos não vão poder ir para lá. Quererão estar lá, mas não poderão. Por isso que a Bíblia fala, estarão de fora. Ok? Mas aqui, ó, ponto de destaque. Então, haverá quem queira participar, mas ficará de fora. Subsídio teológico. Aqui o texto, a lição, ela aborda aqui 6 classes de práticas que farão com que as pessoas que fizeram essas práticas fiquem de fora, né? A lição fala de cães, de feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, os que amam e cometem a mentira. Anote aí, segundo o original que eu fui buscar, o sentido dessas expressões, o que é essas pessoas, ou que prática é essa que levaram essas pessoas a ficar de fora. Cães, subsídio teológico. No Oriente Antigo, matilhas de cães selvagens vagueavam pelos campos, devorando outros animais e carnes apodrecidas. O número deles era grande e se tornaram um incômodo para os moradores dos vilarejos do mundo antigo. Então, no mundo antigo, no Oriente Antigo, matilhas de cães andavam em grande número, devorando outros animais, comendo carne apodrecida e se tornaram incômodo para as pessoas.
Para nós, ocidental, é um pouco difícil de assimilar isso, porque aqui no Ocidente as pessoas chegam até a dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas lá no Oriente, eu tive a oportunidade de conhecer 5 países ali no Oriente, o Egito, a Jordânia, Cisjordânia, Israel e Abu Dhabi. E lá no Oriente, de fato mesmo, você não vê as pessoas passeando com cachorro. A grande maioria das pessoas não tem cachorro. Para cachorro é sinônimo de impureza, principalmente para o judeu. Mais precisamente em Israel ainda, né? Mais precisamente para os judeus. Você até pode encontrar no mundo árabe, em outros povos, pessoas com cachorro, mas o judeu não, ele não gosta. Até tem pessoas lá, você vai encontrar, mas é a minoria. Porque cachorro no mundo antigo, principalmente, era sinônimo de impureza. Animal impuro, não podia comer a carne e eles mesmos só se contaminavam. Então a Bíblia fala que esses cães ficarão de fora. A Bíblia diz que um grupo de pessoas tem a característica de um cão. Como assim? Presta atenção. No Oriente Antigo, matilhas de cães selvagens vagueavam, né, e devoravam animais e eram incômodo. Na época de Paulo, os inimigos ferozes e cruéis eram chamados de cães. Dá a ideia, quando a Bíblia fala de cães que ficaram de fora, dá a ideia de obreiros maus, que se parecem com cães ferozes, que maltratam, que devoram, que não amam o seu semelhante e as ovelhas do Senhor, conforme Filipenses 3:2. A Bíblia chega a falar com clareza em Filipenses 3:2, que os obreiros são vistos como, alguns, não os obreiros, me perdoe a expressão, alguns obreiros são vistos como cães ferozes. A Bíblia diz aqui, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mal-obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então tinham obreiros naquela época, homens que estavam entre a comunidade cristã, que eram vistos como cães, que devoravam, que não tinham piedade. Ok? Então esses vão ficar de fora. A Bíblia também fala feiticeiros. O original diz respeito a todas as práticas envolvendo o mundo espiritual que não sejam um envolvimento com Cristo. Então, qualquer envolvimento com o mundo espiritual que não seja com Cristo e o seu reino é feitiçaria e abominação aos olhos de Deus. Então, qualquer pessoa que se envolve com qualquer prática espiritual desse mundo que não seja com a pessoa bendita do Senhor Jesus, isso é feitiçaria aos olhos de Deus e é abominação, vai ficar de fora, ok? Vamos lá, os impuros. A Bíblia até fala aqui primeiro dos... a Bíblia usa uma expressão, aqui o tópico usa uma expressão, se prostituem. No original está escrito os impuros. Essa palavra impura, nesse contexto, denota aqui os pecados cometidos, olha só, deixa eu achar aqui, impuros. Essa é a forma masculina do termo grego, geralmente traduzido por meretriz ou prostituta. Diz respeito às imoralidades físicas e espirituais. Diz respeito às imoralidades físicas. Isso diz respeito ao sexo ilícito e à prostituição. Aqui, lá no original, também diz respeito às imoralidades espirituais, porque muitas pessoas ofereciam aos deuses algumas orgias sexuais. Então, por isso que está relacionado aqui também o sentido espiritual. Mas a impureza, essa prostituição, diz respeito às imoralidades físicas, sexuais ilícitas. Aqui também nós temos os homicidas. Os homicidas, aquele que não ama o próximo ao ponto de matá-lo, ou fisicamente ou espiritualmente. Então, quem não ama o próximo ou não ama o seu irmão é considerado aos olhos de Deus como um homicida, porque ele está ao ponto de matá-lo fisicamente e matá-lo espiritualmente. Ok? Então, os homicidas ficarão de fora. Quem é homicida? Aquele que não ama o próximo. Os idólatras. Dedicar o seu tempo. O que significa ser idólatra? Dedicar o seu tempo e sentimentos a uma falsa divindade que não fosse Cristo se enquadraria na prática da idolatria. Então, quando o apóstolo escreve
ficarão de fora os idólatras, ele está dizendo as pessoas que dedicavam o seu tempo e os seus sentimentos a uma falsa divindade, que não fosse Cristo. Então, se a pessoa fizesse isso, era considerado um idólatra, aquele que adorava uma falsa divindade. Quem adorar falsa divindade, que não seja Cristo, vai ficar de fora. E aí, por fim, nós temos aqui aquele que ama e pratica mentira. O que significa isso? A expressão ama significa, além de mentir, esta pessoa sente prazer e alegria na mentira. Então, não é só mentir, a pessoa ama mentira. A pessoa que ama mentira, além de mentir, ela sente prazer e alegria na mentira. Esse tipo de pessoa vai ficar de fora. E depois de ter sido colocado nas trevas exteriores, essa pessoa terá consciência. Poxa, eu queria estar lá. E aí é por isso que está escrito no texto, ficarão de fora. Porque só pode ser usada essa expressão ficar de fora com quem queria entrar e não pôde entrar. Então, é terrível, né? A aplicação. Lutemos para não fugir. Lutemos para fugir, lutemos para fugir dessas práticas. Pois todos que praticam isso ficarão de fora. Então, fala para a igreja lá, lute para não se enquadrar nessas práticas, para fugir destas práticas. Vamos dizer, fugir da aparência do mal. Tá? Essas práticas, então, fuja delas, porque quem estiver praticando isso vai ficar de fora. Ok? Essa foi a primeira parte, então. Primeiro tópico, o que será uma grande celebração. Segundo tópico, quem poderá participar? Aqueles que nasceram de novo, que adquiriram novas vestes, e uma grande multidão dos servos do Senhor. E quem ficará de fora? Todos esses que estão enquadrados nessas práticas. Os cães, os maus obreiros, os feiticeiros, que se envolvem com práticas espirituais, que não pertencem a Cristo, os que se prostituem, são impuros, os homicidas, que não amam o próximo, e os idólatras, aqueles que adoram falsas divindades, dedicam seu tempo e seus sentimentos a essas falsas divindades. Esses vão ficar de fora. Segunda parte, a rejeição ao convite do Cordeiro. Primeiro tópico, o convite ao povo de Israel. Ponto de destaque. Irmãos, por 2 vezes os filhos de Abraão rejeitaram o maior convite de honraria que alguém poderia receber, que era ir a um banquete à mesa do rei. Por 2 vezes, os filhos de Abraão rejeitaram. Olha só, subsídio teológico. A parábola das bodas revelam 3 coisas. Engraçado que eu vi um subsídio teológico do comentarista Champlin, ele não fala a parábola das bodas, ele fala a parábola da rejeição. Porque um presente tão maravilhoso que o rei quis dar aos súditos, eles rejeitaram. Chamou muita atenção nessa parábola a rejeição das pessoas. Então é lamentável. Subsídio teológico. A parábola das bodas revelam 3 coisas. Primeiro, este amor era grande, o amor de Deus, do rei, era tão grande, que, pois no mundo antigo a expressão bois e cevados significava uma festa grande devido ao muito amor de quem estava oferecendo ele tinha. Porque o texto, aqui, vamos ver aqui, ó, no versículo de número 4 da leitura bíblica em classe, quando diz assim, ó, os meus bois e cevados já estão mortos. Então, essa parábola revela, em primeiro lugar, o grande amor de quem oferece a festa. Porque os bois e cevados, no mundo antigo, era uma expressão usada para mostrar que a festa seria muito grande. E quem estava dando a festa, aos convidados, sentiam muito amor por esses convidados, um grande amor. Então a parábola das bodas revela, em primeiro lugar, o grande amor do rei. Né? Primeiro, o amor do rei, que fazia bodas, queria agradar os seus filhos, o seu filho e os seus convidados. Segundo, a parábola, ela é um resumo da obra missionária. Quando a gente estuda missiologia,
A gente vê o trabalhar de Deus em todos os anais da história. E essa parábola é um resumo da obra missionária. Por quê? Analise comigo. A parábola é um resumo da obra missionária. Primeiro, Deus enviou os profetas no mundo antigo. Aqui no versículo, no versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Que servos foram esses os primeiros a ser enviados? Os profetas do Antigo Testamento, até João Batista, que foi o último grande profeta que teve. Né? O maior, a Bíblia chega a dizer que nascido de mulher não teve profeta maior do que ele. Então, eles foram os primeiros servos. Depois, os segundos servos, aqui Deus enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, a festa era grande, tudo já pronto, vinde às bodas. E de novo, os filhos de Abraão rejeitaram. Quem foi os segundos servos? Os apóstolos e os discípulos, os 70 que evangelizaram naquela época, os 12, né? Estiveram com Cristo, todos aqueles irmãos que estavam com Cristo naquela época, o próprio Senhor Jesus, né? Porque o texto chega a dizer aqui, porém eles não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram, começando por Jesus. Mataram Jesus, depois Estevão, depois os apóstolos. Foi terrível. E aí então, por fim, diz aqui o versículo 8 e 9. Então disse aos servos, que é uma sequência, daí o rei mandou primeiro os servos, os filhos de Abraão, né? Que isso aqui é uma parábola que refere-se diretamente aos filhos de Abraão. E aí, por fim, que vai aparecer os gentios, mandou os primeiros servos, os filhos de Abraão não quiseram. Então, os primeiros servos eram os apóstolos, só para você entender. E aí, então, em seguida, os segundos servos, o próprio Jesus e os apóstolos. E aí, na sequência, a igreja. Né? Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, versículo 8, mas os convidados não foram dignos. Aqui se abriu a porta para os gentios, irmãos. Isso aqui é uma parábola de um contexto espiritual muito profundo. Aí o versículo 9, aqui fala com a igreja, ide, é o ide para a igreja. Ide, pois, às saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aqui fala da igreja primitiva. Até hoje, nós somos essa terceira classe de servos que estamos cumprindo o ide, convidando as pessoas para as bodas. Então, essa parábola é um resumo da obra missionária. Primeiro os profetas, depois os apóstolos, depois a igreja. Terceiro, a rejeição dos judeus e a salvação dos gentios. A terceira coisa que a parábola revela foi a rejeição. O Senhor rejeitou. Muitos daqueles filhos de Abraão foram rejeitados por Deus mesmo. A Bíblia chega a dizer que ele não poupou nem os filhos, os ramos originais. Né? O Senhor não poupou. Então a parábola revela que Deus não poupou e abriu também, a parábola revela a abertura da porta para a salvação para os gentios, conforme Romanos 9, 24 ao 26, que vale a pena a gente fazer leitura. Romanos 9, 24 ao 26, que nos diz assim, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, o profeta, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então aqui, com a rejeição, né, os judeus rejeitaram, os filhos de Abraão rejeitaram, e Deus então estendeu a misericórdia para os gentios. Isso aí se abriu então para nós, essa grande oportunidade. Então, a aplicação. Irmãos, não devemos rejeitar o convite, mas sim valorizá-lo. Então aqui quando você falar aqui nesse terceiro tópico, quem ficará, aliás, deixa eu ver aqui, a segunda parte é o primeiro tópico, o convite ao povo de Israel. Então, quando o tópico fala do convite ao povo de Israel, eles rejeitaram, tá? E aí a parábola que mostra que eles rejeitaram é uma parábola muito esclarecedora que revela aqui três coisas importantes. Primeiro, revela o amor do grande rei. Segundo,
revela um resumo da obra missionária. E terceiro, revela a abertura da porta da salvação para os gentios. E, infelizmente, os judeus rejeitaram. Deus estendeu sua misericórdia. Na aplicação, não devemos rejeitar esse convite, mas valorizá-lo. Porque aquele que rejeitar esse convite, você que já conhece a verdade, não rejeite, mas não rejeite mesmo. Porque se rejeitar esse convite, a pessoa vai ser rejeitada pelo Senhor. Eu vou explicar aqui mais à frente que não é apenas um convite, mas uma ordem. Como assim, Rodrigo? Você já vai entender algumas coisas aqui no sentido original. Vamos lá, tópico 2. A tragédia dos que rejeitaram a Deus. Ponto de destaque. O tópico mostra que Israel sofreu nas mãos dos assírios e babilônicos e ainda sofreram uma grande destruição e dispersão, né, que durou séculos, que foi a famosa destruição de Israel no ano 70 depois de Cristo. Então eles sofreram muito. O texto aqui fala, o tópico fala, que essa tragédia, a tragédia dos que rejeitaram a Deus, eles sofreram na mão dos assírios, sofreram na mão dos babilônicos, depois 70 depois de Cristo, sofreram por causa da invasão dos romanos, que destruíram. Mas eu coloquei aqui uma coisa interessante, olha só. A tragédia dos que rejeitaram, subsídio histórico. Além dos assírios e babilônicos, Israel, que na época se chamavam hebreus, eles sofreram muito nas mãos dos egípcios. Sofreram grandemente. Por quê? Porque eles rejeitaram um pedido que Deus fez. Deus pediu a Abraão para ir para a terra prometida, para Canaã. Abraão foi. Quando houve o período da fome, poucas pessoas consideram isso. Nas entrelinhas da Bíblia você consegue entender perfeitamente. A vontade de Deus é que eles fossem lá no Egito. Deus colocou José lá. Quando o período da fome acabasse, era para eles voltarem para Canaã. E eles não voltaram. Por quê? Se acostumaram com o Egito. E por se acostumarem com o Egito, sofreram mais de 400 anos lá. Então, aqueles que rejeitam as promessas de Deus e a vontade de Deus, eles passam por um período de sofrimento. E o tópico vem falando aqui, a tragédia dos que rejeitaram. Todos que rejeitaram sofreram uma imensa tragédia. Sofreram grandemente. Então, isso mostra para nós que nós não podemos rejeitar esse convite maravilhoso. Então aqui, ó, os hebreus sofreram, né, porque era para eles voltarem para Canaã, mas se acostumaram com o Egito e acabaram ficando lá. Então eles não sofreram só na mão dos assírios, dos babilônicos e dos romanos, mas sofreram muito na mão dos egípcios, sem contar épocas, né, o período dos juízes, sofreram na mão dos filisteus, sofreram na mão dos midianitas. Quando eles desobedeciam a Deus, viravam as costas para Deus, Deus permitia que um povo estranho subjugasse eles. Então Deus sempre mostrou aquele que rejeita suas promessas, a sua vontade, ele então também será rejeitado. A aplicação: não podemos rejeitar a Deus e suas promessas, pois o preço que se paga é amargo e ainda poderá ser eterno. Não rejeite. Nós temos aqui o terceiro tópico. O rei convida todos. Ponto de destaque. Qualquer pessoa, seja judeu ou gentil, que rejeitar o convite para as bodas, ficará de fora. Por quê? Porque no mundo antigo, quando um rei mandava convidar as pessoas para uma grande festa, se as pessoas não comparecessem, era uma afronta que se fazia ao rei. Então não era só um convite. Aquele convite se tornava um mandamento, porque era a vontade soberana do rei. Então aqui, ó, o ponto de destaque: o rei convida a todos. Qualquer pessoa, judeu ou gentil, que rejeitar o convite, ficará de fora das bodas do Cordeiro. Subsídio teológico: um dos objetivos que levava o rei a convidar a todos é que o rei queria que todos reconhecessem que o filho era o herdeiro do trono e não aceitava desculpas para não ir ao banquete. Não era só honrar as pessoas. O rei queria que as pessoas reconhecessem que o seu filho era o herdeiro legítimo ao trono e que as pessoas honrassem o seu filho, que era o legítimo herdeiro do trono. Então era uma ordem. Deus queria que as pessoas viessem não somente para ser exaltado, mas para honrar o filho.
o seu filho. E aí as pessoas que rejeitassem esse convite, aos olhos do rei, não tinha desculpa. Deus não aceitava, o rei não aceitava. E Deus não aceita isso. Porque, na verdade, as bodas do Cordeiro é uma grande exaltação que Jesus Cristo vai receber. O Filho de Deus. E Deus convida as pessoas para honrarem o Senhor Jesus. Deus não aceita desculpa. Então tem que tomar muito cuidado, não é apenas um convite. Mas esse convite acaba se transformando num mandamento. Não podemos rejeitar. A aplicação. Este convite não é apenas um mero convite opcional. Né? É muito mais que um convite, mas uma ordem do rei para honrar seu filho. Não podemos rejeitar. A terceira parte. A noiva do cordeiro. Primeiro tópico. Assentados à mesa do rei. Qual é o ponto de destaque deste tópico? Ponto de destaque. Tanto os servos obedientes do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, eles vão se assentar à mesa. Uma coisa importante aqui, assentados à mesa do rei, é uma celebração que não vai ficar uma só pessoa, um servo do Senhor, sem ser honrado. No mundo antigo, quando as pessoas participavam de um banquete, muitos estavam à mesa e outros estavam trabalhando, sem ser honrado. Nas bodas do Cordeiro, todos os servos do Senhor vão se assentar à mesa. Não vai ficar um sem ser honrado por Deus. Aleluia! Então, ponto de destaque, tanto os servos do Antigo como do Novo se assentarão à mesa. Subsídio teológico. Essa parábola de Lucas 13, 29, que diz aqui, Lucas 13, vamos fazer a leitura, e 29, quando o Senhor fala com clareza, olha só, e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Essa palavra, olha só, aos ouvidos dos judeus, quando Jesus falou isso, aos ouvidos dos judeus soou como uma ofensa. Por quê? Como uma ofensa, pois os judeus julgavam que eles eram os únicos a participar do reino de Deus. Porém, eles estavam errados em relação à misericórdia desse bondoso rei. Então aqui, irmãos, no subsídio teológico, essa expressão de Lucas 13, 29, porque está aqui no primeiro tópico da terceira parte, Lucas 13, 29, fala que todos virão do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, e vão se assentar à mesa para ser honrados, todos juntos. Quando os judeus ouviram isso, foi uma ofensa para eles. Eles achavam que só eles iriam participar, só que eles estavam errados. Eles não consideraram a misericórdia do Senhor Deus. E na aplicação, olha que interessante, jamais devemos achar que apenas o ministério A ou o ministério B estarão lá nas bodas do Cordeiro, mas sim crer que Deus chamará todos quantos derem ouvidos. Seja do ministério A, ministério B, Deus está chamando muitas pessoas de todas as partes do mundo. Então que jamais alguém pense, não, só o meu ministério, só a minha igreja vai se assentar à mesa. Não. É do Oriente, é do Ocidente, é do Norte, é do Sul. Muitos virão. Os judeus se ofenderam. Não, é só nós. E estavam errados e muitos ainda foram rejeitados. Então não podemos achar, não podemos ter o exclusivismo, a ignorância de pensar só o meu ministério, a minha igreja, só certos crentes vão... Não. É muita gente que Deus está chamando. Segundo tópico, as características do noivo, do cordeiro, as características, aliás, da noiva do cordeiro, perdão, as características da noiva do cordeiro. Nós temos aqui 5 características: fidelidade, santidade, essa palavra, a letra C aqui, não dá lugar ao mundo, faz parte a santidade. Então nós temos aqui 5 características: fidelidade, santidade, paciência, adoração e trabalho. Então a noiva que vai participar das bodas do Cordeiro, ela tem que ser fiel. O que é o fiel? Fiel é o fiel da balança. A pessoa chegava numa mercearia, eu quero 1 quilo de uma fruta, qualquer fruta, 1 quilo. Então eu que sou cliente espero que o ponteiro da balança vai lá no 1 quilo. O ponteiro da balança chama-se fiel.
Então o fiel deve estar aonde ele tem que estar. Se a pessoa quer 1 quilo, tem que estar exatamente no número 1. O fiel deve estar aonde ele precisa estar. Então nós, como fiéis, nós devemos estar na vontade de Deus, exatamente ali, aonde Deus quer que a gente esteja, porque nós somos o fiel. E o fiel deve estar no seu devido lugar de obediência. Então, só vai subir, participar dessas bodas, os que forem fiéis. Também, santidade. Só vai subir aqueles que se separarem do mundo pecaminoso. Também, pacientes. Aqui fala, né? Aquele que espera pelo noivo. Por isso, a igreja e o Espírito dizem, vem. Estão esperando. Com paciência e desejo. E também, adoradora. A igreja, ela é vista por Deus por adoradora. E trabalhadora. Tá? Então, eu tenho aqui uma leitura simples da página 630, do ponto Igreja Gloriosa, que diz aqui, em Efésios 5:27, para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor é vista por Ele como uma igreja gloriosa, e ainda mais que ela vai ser glorificada mesmo no céu, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante. A igreja gloriosa aqui no original significa que ela vai receber a perfeição, a transformação em glória. Também aqui, sem mácula, isto é, qualquer contaminação. Sem ruga, né? No grego temos o vocábulo rutis, que significa exatamente uma ruga. Então, no grego, a palavra deriva-se de ruo, que significa contrair, ou seja, sem mancha e sem defeito. Nós temos aqui também, nem coisa semelhante, nada dessa classe, isto é, qualquer defeito, porém santa e sem defeito. Então, perfeita como Deus quer, né? Obediente. Então, assim, a igreja, as características da noiva do Cordeiro. Fazendo assim, ela estará também participando. Nós temos aqui ainda adoradora, né? O Pai procura adoradores, aqueles que buscam ao Senhor. Os adoradores são aqueles que buscam a Deus. A palavra buscar no hebraico é danha. Significa literalmente pisar com o pé em direção de alguma coisa. Então, quando você vai buscar a Deus, você tem que ter a ação. Teu corpo mesmo, teu pé. Pisar, colocar o teu pé em direção a Deus. E buscar a Deus. Danha, pisar com o pé em direção a Deus, literalmente. Então, aqueles que buscam a Deus são adoradores. Esses estarão nas bodas. E também a igreja trabalhadora. Aquela que proclama o Evangelho, aquela que deseja a salvação das almas, aquela que produz fruto, pois quem não produz fruto é cortado. Então, fazendo assim, estará seguro para as bodas do Cordeiro. E a nossa conclusão diz assim, diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar desta maravilhosa festa celestial, a maior de todas. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria com a presença de bilhões de crentes, salvos de todo o mundo, de todos os tempos, rodeados de anjos, do arcanjo, querubins, serafins, e dos 4 seres viventes e ainda dos 24 anciões. Então, uma grande festa, poderemos dizer assim, com grandes autoridades, né, do reino de Deus. E você não pode ficar de fora, nem eu, nem ninguém, que ninguém fique de fora desta maravilhosa festa, porque o rei mandou convidar todos e é de graça. Guarde esta palavra no teu coração, esteja conosco domingo para aprender esta maravilhosa lição, lição de número 7, as bodas do Cordeiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.